Muito boa tarde, desculpe o atraso, imprevistos acontecem. Que bom que nós estamos aqui. Tudo bem com vocês? Muito feliz por estarmos juntos, sempre trazendo mais um tema fundamental para o nosso conhecimento da realidade espiritual, das leis, da forma, da ação do amor na regência do universo, porque Deus é amor, nos nossos caminhos de amor para o nosso objetivo maior, que é Deus, porque amar se aprende amando, como disse lindamente Carlos Drummond de Andrade. E nesse nosso livro temos ferramentas fantásticas. Hoje estudaremos a questão das vidas passadas. Muitos, se não todos, de alguma forma, cada um do seu jeito, temos curiosidades a respeito das vidas passadas. Os mais revoltados não aceitam porque não lembrar, porque perder aquilo que conquistamos em outras vidas, dizendo que, se fosse verdade a teoria das vidas passadas com o esquecimento, condenaria a criatura a uma areia movediça, a um esforço sem resultados. Mas é claro que isso não é verdade. Não é verdade que nós perdemos tudo que conquistamos. Tanto é que inúmeras situações servem como gatilhos, porque as memórias de vidas anteriores estão todas no nosso inconsciente. Não foram perdidas. É por isso que temos os fenômenos da antipatia gratuita, da simpatia gratuita, dos talentos que eclodem precocemente sem que ninguém consiga entender de onde veio. São todos arquivos, digamos assim, que foram armazenados no inconsciente e que de lá são pescados por determinados gatilhos. Então não é verdade que perdemos a memória de vidas passadas, elas estão em nós e se apresentam conforme determinados gatilhos. Outros objetam, já não sem essa revolta genérica, mas dizendo que não é certo, porque se lembrássemos o que erramos em outras vidas, poderíamos consertar. Evidentemente, isso não é verdade. O arrependimento é a etapa fundamental para lidarmos com as culpas. O perdão é ferramenta fundamental para lidarmos com as mágoas. Se nós soubéssemos lidar com os erros cometidos por nós ou sofridos por nós, nem os teríamos acumulado. Se os acumulamos, se temos necessidade de lidar em outras vidas com os erros cometidos em vidas passadas, é exatamente por não termos nos arrependido nem perdoado. Por essa mágoa continuar em nós, é que Deus nos faz esquecer para nos transformar. Somos, numa comparação pobre, mas que ajuda a entender, como aparelhos celulares, que quando estamos com muitos arquivos, ficamos lentos e às vezes travamos completamente.
O que é preciso fazer para que ele não trave, para corrigir essa lentidão? Nós sabemos, formatar. É preciso retirar os arquivos. Modernamente se sabe que é possível colocar nas nuvens ou em arquivos externos, memórias externas, e isso é muito comparável ao inconsciente. O que está nos nossos aparelhos é o nosso consciente, e o que está nas nuvens ou em memórias externas, que precisam ser acessadas por determinados procedimentos, é comparável ao inconsciente. Então, a memória está disposta em nós de forma que, quando ela é verdadeiramente útil, ela eclode. Eclode em sonhos. Quem nunca teve sonhos onde era outra pessoa, mas sabia que era ela, o que não tem lógica nenhuma? É porque o nosso consciente informa que somos nós. Quem nunca teve flashes de situações com determinadas pessoas, ou o próprio déjà vu, que é a sensação de ter já vivido alguma coisa que nós nunca vivemos nessa vida? Tudo isso fala que a mente, que a vida, que os nossos protetores têm os seus próprios mecanismos para fazer eclodir memórias, capacidades, situações, quando elas são realmente necessárias. Fundamental, então, entendermos pelos romances, pela codificação, alguma coisa do funcionamento da mente, alguma coisa de como funciona a memória e a reencarnação, a memória de vidas passadas, para que possamos lidar, avaliar e nos transformar, porque afinal de contas a transformação do ser é uma reciclagem de lixo, é um transformar essas memórias. Hoje a pergunta é exatamente sobre a questão das vidas passadas. Como deve o estudante espiritual lidar com essa memória, ou essa falta de memória? Vamos lá? Trata-se da pergunta 370-370 e é levada a Emmanuel em O Consolador, um livro fabuloso de Chico e Emmanuel, da seguinte forma: seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que a recebem? Vejam como é interessante. Se nós buscarmos sem consciência, sem fé, sem informação, essas vidas passadas, ou seja, forçando numa espécie de seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, vamos forçar as situações, vamos antecipar indesejadamente, de forma assim, trazer essas responsabilidades. Quando essas memórias acontecem espontaneamente no sono ou em vigília, evidentemente é a vida, é a mente, é o espírito nos trazendo essas memórias. Mas, e essa pergunta que é feita a Emmanuel? Será que é possível buscar vidas passadas com auxílio espiritual, com auxílio de terapeutas? Isso é bom para nós? Vejamos a resposta de Emmanuel. Se estáis submersos
em esquecimento temporário. Esse esquecimento é indispensável à valorização das vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Princípio da espontaneidade. Aqui está dizendo Emmanuel que quando essas memórias são benéficas, são imprescindíveis à nossa evolução, os amigos espirituais, especialmente durante o sono, mas também em vigília, fazem eclodir essas memórias. Às vezes através da intuição que diz: cuidado, tal pessoa é perigosa. Cuidado, você está prestes a repetir um erro já cometido em vidas passadas. Ou também durante o sono, quando, estimulados pelos amigos espirituais, somos trazidos a ambientes, a épocas já vividas, onde cometemos uma série de erros imprescindíveis, cujo conhecimento é importante para que não sejam repetidos. É verdade que às vezes os obsessores ativam nossas memórias para que lembremos de erros cometidos e façam multiplicar a culpa em nossas mentes, porque essa culpa será usada por eles, obsessores, para ainda mais dominarem os nossos espíritos. Olha como é complexa a situação. Por isso é imprescindível a oração antes de dormir. Por isso é imprescindível a boa vibração antes de dormir. De forma a criarmos rituais, procedimentos, passos que, com músicas, boas leituras, o que funciona para você. Jamais filmes de terror, filmes de sexo explícito e outros, bebidas que perturbam, que rebaixam a nossa vibração e nos tornam sujeitos às más influências após o sono. O que fazemos antes de dormir determina quase sempre a qualidade do nosso sono. Isso os próprios médicos nos apontam, mas é assim também pela realidade espiritual. Então, diz Emmanuel aqui, que é importante respeitar o preceito da espontaneidade na questão da rememoração de vidas passadas. Que fora da espontaneidade, em geral, não é aconselhável a busca por essas memórias. E continua ele: o conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora, se faz merecedora, ou diríamos nós, se faz necessitada dessa memória também, a qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências, essas memórias, costumam constituir um privilégio doloroso. Olha aqui, palavras preciosas. Pensa-se que quem lembra de vidas passadas é um privilégio. Mas aqui, Emmanuel ironiza essa compreensão,
dizendo que é um privilégio muitas vezes doloroso. Porque, revelam os Espíritos em O Livro dos Espíritos, essa atual é a nossa melhor encarnação. Isso quer dizer que qualquer ponto que você lembre de vidas passadas vai transportar você para uma versão pior de você mesmo. Será que estamos preparados para isso? Quase sempre não. Não é? Por isso é, como diz Emmanuel aqui, um privilégio doloroso. De lá para cá, desde a edição desse livro até os presentes momentos, esse livro foi trazido à luz na década de 1940. Estamos próximos de registrar um centenário dessas revelações. De lá para cá, desenvolveu-se muito a chamada terapia de vidas passadas. No campo da terapia das vidas passadas, como no campo de todas as outras terapias, e mesmo dos próprios centros espíritas, há uma multiplicidade de encarregados. Há uma diversidade tão grande das pessoas que estão à frente das terapias espirituais, inclusive da terapia de vidas passadas, que algumas dessas lembranças de vidas anteriores são irresponsavelmente trazidas, às vezes por meio de hipnose, para o consciente, e a pessoa depois atravessa crise importante, da qual muitos têm muita dificuldade em sair ou em superar. É realmente de se respeitar o esquecimento que temos de vidas anteriores. Se e quando lhe parecer imprescindível conhecer algum aspecto da vida passada, ou especialmente um terapeuta responsável, informado, experiente, consciente dos mecanismos de vidas, da lembrança de vidas anteriores, poderá aconselhar com propriedade uma terapia de vidas passadas. Mas com todos essas características e objeções dos espíritos instrutores, o convite de hoje é que todos nós vejamos com muito cuidado qualquer tentativa de conhecimento de vidas anteriores, que não seja aquele espontaneamente fornecido pelos amigos espirituais. Se lhe parece que conhecer algo de vida passada seja importante, peça, após a sua oração, peça ao seu guia, ao seu orientador, ao seu anjo de guarda, que ele aprecie essa possibilidade, não concedendo-a, porém, se na sua apreciação muito melhor do que a nossa, houver a informação, houver a certeza de prejuízo, de nos trazer uma carga superior àquela que nós teríamos condições de carregar. Então, como Jesus na oração a Deus, em que pediu que considerasse a possibilidade de afastar dele o cálice da traição, da perseguição, do assassinato, digamos sempre que fizermos um pedido como esse, de conhecimento de vidas passadas, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa.
Saudamos os amigos. O tema é importante. Talvez sirva a mais pessoas. Se você entender assim, compartilhe. E que nós todos, antes de qualquer aventura na mão de terapeutas de vidas passadas, excluamos todas essas alternativas, conversando com o nosso espírito protetor, especialmente, para, confiando nele, receber essa possibilidade da lembrança de vida passada como um processo terapêutico e não como um veneno de alma, cujo expurgo, cuja cura é quase sempre muito difícil de alcançar. Muito cuidado, muita pesquisa, muita confiança no anjo de guarda e, se for o caso, em condições muito excepcionais, muita pesquisa e muita confiança do próprio terapeuta ao qual você vai se entregar. Um grande abraço a todos. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco aqui. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. E Enir dizendo assim: não gostaria de saber de nada das minhas vidas passadas. Quando desencarnar, com certeza saberei de todas. As informações dos espíritos são que sim, ao longo da eternidade saberemos de todas as vidas, mas não imediatamente após o desencarne, por continuar sendo possível que seja um peso excessivo, intoxicante, prejudicial para a nossa caminhada. Mas estou nessa também, Enir. Também não gostaria de saber de nada, exceto, aceitaria, claro, se viesse espontaneamente. André Santos, lembrando de diversos amigos, que cada um deles possa bem apreciar com proveito esse nosso estudo, esse nosso momento. Enir encarecendo também vibrações para a amiga Mônica Silva, que ela e todos os necessitados da Terra recebam esse transbordamento da luz aqui promovida, aqui gerada, dando o seu boa noite a todos também, e Marco Aurélio Trindade, sempre junto nesse nosso estudo. Muito feliz pela presença de todos, saudamos a amizade aqui e convidamos para amanhã, domingo, às 17h30, estarmos juntos aqui, tomara que sem atraso, tomara que sendo possível. Um grande abraço a todos, paz e bem, e até amanhã.